Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero convidá-los a abrirem a Bíblia comigo no livro de Esther. Livro de Esther. É na organização cronológica, o último livro de história da Bíblia. Então, a gente contasse a história bíblica de maneira linear, Esther seria o último livro na cronologia. Antes de contarmos a história do Novo Testamento, vivenciaríamos a história de Esther. Essa é a organização desse livro. Na semana passada, ou na última vez que preguei, já acho que há 2 semanas aqui, nós conversamos sobre essa história de Esther, e eu dei ênfase no Mardoqueu, na personagem Mardoqueu, tio de Esther. A Esther tem seus pais, perde seus pais, provavelmente por conta da invasão de Babilônia a Jerusalém. Nesse processo, Esther se torna órfã, e o Mardoqueu é o responsável por criá-la, assume a responsabilidade, desempenha esse papel na vida de Esther, e a gente viu o extraordinário impacto de Mardoqueu na vida dessa moça. Eu tenho como certo para mim que entre as coisas que afetaram de maneira muito poderosa, que direcionaram a vida de Esther para que ela se tornasse quem ela se tornou, a influência de Mardoqueu tá no topo dessas forças. É uma das forças tops, aquele tipo de gente que deixa marca na nossa vida, sabe? E que a gente, sem perceber, reproduz essas coisas boas, e a gente vai vivendo daquele jeito, em harmonia com aquela maneira de enxergar a vida, sem se dar conta do quanto aquilo influencia a gente. Mardoqueu foi essa personagem na vida de Esther, e hoje eu quero falar sobre beleza estética. É um bom assunto para falar domingo de manhã, não é? Afinal de contas, a gente acorda com cara inchada, olheira assim, né? Não é? O que é bom para disfarçar a olheira? Corretivo? Não, corretivo eu usava na escola, minha filha. Muito corretivo. Estão fazendo assim, ó. Óculos escuros, a melhor coisa. Bota ali, ó. Então, meu tema hoje é beleza. Falar de Esther é falar de beleza. Só para você relembrar comigo, pensa aí comigo. O rei Assuero, está no capítulo 1 do livro de Esther, isso que a gente está vendo, dá um festão. Ele quer que todo mundo conheça o seu poder, quer que todo mundo conheça as suas conquistas, quer que todo mundo saiba a grandeza do seu reino. É isso que diz a palavra de Deus no capítulo 1, que ele convoca todo mundo durante 180 dias. Olha aí o verso 4 do capítulo 1 da sua Bíblia. Ele mostra a sua riqueza, o esplendor e a glória da sua majestade. E quando termina esse processo, ele dá um banquete no jardim interno do palácio, convoca toda a cidadela de Suzã, todo aquele entorno do palácio real, onde mora a turma toda, chama todo mundo, passa dias ali dando festa no jardim. E um cara assim, vazio de Deus e cheio de si, quer mostrar-se para os outros. Nesse processo de mostrar-se para os outros, ele faz a exposição de suas armas, das suas fronteiras, e decide fazer a exposição da sua esposa, da sua mulher. Chama a sua mulher à sua presença, a rainha Vasti, que no verso 9 da Bíblia que você tem no capítulo 1, diz que também estava dando um banquete para as mulheres, para as mulheres do reino. E o rei manda chamar, o Xerxes, ou Assuero, na outra versão, manda chamá-la, já estava alegre. Verso 10 diz que ele já tinha tomado mais vinho do que deveria. Já dá para fazer apelo moral aqui, não dá? Quantos ontem à noite beberam mais do que deviam e querem vir aqui na frente se arrepender? Já dá para fazer apelo aqui. O rei estava alegre, manda chamar a Esther, a rainha que eu esqueci o nome, na presença dele. Vasti não vai, ela não se deixa usar. O rei fica furioso, mas não sabe o que fazer.
pergunta para os seus conselheiros, como é que eu devo proceder? E os caras falam assim, ó, se você não fizer nada de maneira enérgica e imediata, a mulherada toda vai passar a desobedecer nós e nós não vamos poder fazer nada, porque você sabe que quando a mulher decide desobedecer é difícil. Então faz o seguinte, vamos punir Vasti. Ela nunca mais comparece na presença do rei, essa é a punição que os caras recomendam, e no lugar dela vão botar outra pessoa. Aí o rei aceita o conselho, limpa a sua honra dessa maneira, orientado pelos seus conselheiros, e a vida segue. No capítulo 2, é a parte de beleza, uma das partes de beleza que fala o livro de Esther, diz que algum tempo depois, olha aí na sua Bíblia, cessou a indignação do rei Xerxes, e ele se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que tinha decretado contra ela. Que tinha decretado contra ela, como eu disse, nunca mais aparece na presença do rei, e ponha-se outra em seu lugar. Então os conselheiros do rei sugeriram que se procurassem belas virgens para o rei, e que se nomeassem comissários em cada província do império, para trazerem todas essas lindas moças ao harém da cidadela de Suzã. É concurso Miss Persa aqui, concurso de beleza de Miss Persa. Então chama a mulherada, região sudeste, quem é representante da região sudeste. Então a gente vai fazendo do micro, do macro para o micro, não é assim? A gente, por exemplo, vai eleger a Miss Niterói, aí começa por Miss Caraí, Miss Jardim Caraí, Miss IBJI. Aí a gente pega a mais bonita entre nós. Eu não vou dar opinião, porque eu vou ser comprometido nessa opinião. Então, a gente faria isso e vai apresentar a Miss Rio de Janeiro. E fazem um concurso de Miss. As selecionadas vão para o harém. Você concorda comigo, moça? Mulheres e homens também. Apesar de saber que a gente não é lá muito chegado em corretivo na gente, não é verdade? Os homens. Alguns usam, alguns mais sensíveis, mais poéticos e mais torcedores do Fluminense usam. Não? Pó de arroz não é o símbolo da torcida, é só o símbolo que vocês escolheram. Não fui eu que escolhi o símbolo de vocês. Eu sou Vasco da Gama, eu não escolhi o símbolo que vocês usam. É pó de arroz ou não é pó de arroz? É para outra coisa? É para outra coisa, está dizendo um dos torcedores. Você vê que o protesto foi veemente, então nem torcedor do Fluminense usa. E os caras passam aqui com essas moças, belas moças. Beleza é uma coisa relativa, amém? Mas belas moças, para o conceito de beleza da época, as mais belas do reino. E elas passam a ficar num harém, sob os cuidados de Hegai. Elas estariam, verso 3 do capítulo 2, a parte final, sob os cuidados de Hegai, oficial responsável pelo harém, e deveriam receber o quê? Tratamento de beleza. Então, quando você tem um ícone de beleza, e a época deveria ter, eu não sei qual era, mas a época tinha o seu ícone de beleza, isso é potencializado no harém. Você pega as mais belas moças e põe no harém. Por exemplo, houve um tempo, eu não lembro, e ontem eu e minha mãe nos lembrávamos disso, num momento bom de desfrute do fim de tarde de ontem. Houve um tempo em que minha mãe ia para o salão e não gostava do cabelo liso que tinha. Você lembra disso, né, minha mãe? A conversa foi ontem, você não tem como esquecer. E fazia uma coisa chamada permanente. Vocês lembram disso? E o cabelo liso de mamãe voltava igual uma molinha assim, ó. E com um cheiro diferente. Quem já fez sabe que eu não sei o que usa naquele negócio de permanente. Não usava, porque hoje melhoraram. Porque o ícone de beleza daquela época era fazer essa coisa desse enroladinho. Mamãe fazia isso. Não sei quanto tempo durava, mas ficava um tempo. Ela lembrou-se que uma desses feitos de beleza foi feito quando eu era bem criança. E quando ela chegou em casa com o cabelo daquele jeito, eu rejeitei. Eu não a quis daquele jeito lá. Hoje em dia,
vai-se ao salão para fazer o contrário do que fazia naquela época. Não é verdade? Faz o alisamento, chapinha e todos os outros nomes. Não sei o que definitivo, custa R$680. E é definitivo por 3 meses. Não é assim? Porque é o conceito de beleza da nossa época que mudou. Houve um tempo que mulher bela era mulher rechochudinhas, não era? Com as bochechas assim, para a gente poder falar, nossa, que gostosa a bochecha dela. Não era assim? Mudaram os conceitos. Não dá mais para falar o que é gostoso e o que não é na nossa geração, porque isso muda. Não é? Houve novelas, eu cito volta e meia novelas, mas eu não assistia, que passava assuntos de época, e os caras, os atores, manifestando a atração física por beleza da época, ficavam tarados, pasmem vocês, pelo tornozelo das moças. Pensa o que é isso? Mostrou assim e falava, nossa, eu vi o tornozelo dela. Mas se fosse na nossa geração, e esse era o conceito de beleza da época. A sua avó, a sua bisavó, não tinha o mesmo conceito de beleza que você e eu temos. Isso é da geração de 1900 para cá. A nossa bisavó não viu isso. Sequer usava espelho, não é assim? Usava pouquíssimo espelho. Não é verdade? Hoje a gente agradece porque tem espelho em qualquer lugar. Mulheres, pasmem vocês, levantam-se da mesa dos restaurantes juntas para irem ao banheiro, olhar ao espelho e voltar. Porque o conceito de belo, o conceito de estética, é um conceito muito forte. A gente começou a produzir literatura, por exemplo, no último tempo, sobre ditadura da beleza. A gente começou a ter que tratar em consultórios de psicólogos e de psiquiatras o exagero pelo desejo da beleza. A gente começou, por exemplo, a evitar comer, que é algo vital, para tentar alcançar uma beleza inatingível. E sei lá se é de fato beleza, porque perde-se tanto a noção que abre-se mão da vida. Então, por um motivo óbvio, não é da beleza estética que quero falar hoje. Não é do conceito estético. Eu estou daqui de frente para vocês, o que resta de olhar de beleza para vocês sou eu hoje, que vocês olham tudo de frente para mim, e na melhor das hipóteses, quem está do meio para lá, a nuca de quem está na frente. Mas eu estou daqui, eu vejo um sem número de opções de beleza. Cabelo curto, cabelo longo, chapinha, ao natural, o Black Power, não é Black Power, mas Black Power foi do meu tempo, né? Aqueles caras que usavam igual um capacete assim. Mas hoje, a valorização do cabelo como ele está em voga. Deixa ser. Let it be. Então daqui eu consigo identificar um sem número de opções de estética. Eu tenho as que mais me agradam. Estão aqui à minha direita. Mas não é da estética física que quero falar hoje. A Bíblia diz que para os padrões de beleza da época, a Esther era um ícone. Mas esse é um ícone superficial apenas. Esther é uma mulher bela. Esther é uma linda mulher, muito mais por suas atitudes e maneira de viver do que pelo conceito estético. O conceito estético é tão subjetivo que ele está dito aqui simplesmente que ela é bonita. E eu e você é que vamos ter que definir na cabeça que padrão de beleza é esse.
diz que a estética física foi suficiente para atrair primeiro as pessoas que convocaram as belas e num segundo momento o rei, o regai que cuidava do harém e o rei. O capítulo 2, verso 15 na sua Bíblia diz assim: quando chegou a vez de Ester, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, e a presença do rei, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Ester causava boa impressão a todos os que a viam. Então a estética de Ester, ela é subjetiva. Não diz aqui, por exemplo, ela tinha o corpinho violão. Não diz. Não diz se ela fez chapinha ou permanente. Não diz se ela fez moicano, porque hoje mulheres raspam aqui do lado assim, ó. Raspadinho, assim, sabe como é que é? Deixa só um negoção aqui por cima. Não diz. Não diz se ela tinha tatuagem. Não diz se ela passava pigmento nos cílios. Não diz. É subjetivo. O rei gostou também. Ela vai à presença do rei, ela é levada à presença do rei Xerxes, a residência dele, verso 16. No 10º mês, o mês de Tibete, no 7º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Ester do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele, ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Ele lhe colocou uma coroa real e a tornou rainha em lugar de Vasti. O rei deu um grande banquete, o banquete de Ester, para todos os seus nobres e oficiais, proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real e ficou por lá. E Ester, seguindo um princípio de beleza que eu admiro, entre tantos que ela tem, diz aqui que preservou o que tinha sido aconselhado por Mardoqueu. Ela não disse sobre que povo pertencia, sua origem familiar, conforme a ordem de Mardoqueu, pois continuava a seguir as instruções dele, como fazia quando ainda estava sob sua tutela. Ela agora é a rainha. Ela era a órfã, sem pai, sem mãe. Ela era a sem nação específica. Ela tinha nacionalidade, mas ela não tinha nação. Ela era nem refugiada. Se a gente hoje fala das questões de refugiados, ela era escrava. Era um povo levado como escravo, pelo menos. Não é uma escravidão de trancar dentro de celas, mas é um cerceamento de direito. Leve e vive lá. Agora, ela é rainha. Talvez fizesse sentido pensar que ela obedeça a um outro na mesma condição que ela, por falta de opção. Ela está na casa de alguém, se você já teve que viver na casa de alguém, se você teve que, por falta de opção, ficar na casa de tio, de tia, de irmão, de sogra, você sabe do que eu estou falando. É por falta de opção que é a vida que está aqui. Então eu ando em harmonia com as regras daquela pessoa e daquela casa. Mas passado um tempo ela se torna rainha. A vida daqui para frente é do jeito que ela quiser. Ela deve obediência ao rei e dali para frente o resto que se cuide. Se for esperta, manipula o rei. E o resto que se cuide. Mas uma das coisas belas dessa mulher, que admiro, entre tantas outras, hoje não vai dar para falar, é essa capacidade de honrar alianças. Essa capacidade de preservar o que de fato tem importância na vida. Essa capacidade de manter aberta e com honra as relações que foram construídas na vida da gente, na história da gente, na caminhada da gente. Beleza, para mim, passa por isso, porque a beleza de salão vai mudar. Eu não tenho 43 anos e contei do tempo que mamãe fazia permanente e que a minha filha faz, eu não sei o nome do que ela faz. Ela faz. Fala para mim o nome que eu falo para todo mundo que você fala. O que ela fez mês passado? Como é que é o nome aqui? Mas mudou. Fabrício, você está dizendo, ela faz.
Mudou. O meu tempo, que vergonha, Senhor. O meu tempo foi a mudança dos cantores de rock nacional, Paralamas do Sucesso, Legião Urbana, tem uns que vocês nem conhecem, Plebe Rude, Zero, essa turma. Eu ouvi esses caras e a minha geração viu a mudança disso para o sertanejo. Passou pelo funk. Tempo difícil. Mas pulou para o sertanejo. E depois você passa pelo funk, o sertanejo é uma delícia. Então eu vi Chitão e Chororó. Eles começam a deixar o cabelo grande aqui atrás e um ninho de mafagafinho aqui na frente. E eu fiz igual. Eu tenho fotos. Dalton tem fotos disso e me ameaçou um tempo atrás. Falou, posso compartilhar com a igreja? Eu falei, isso é uma ameaça? Eu tenho fotos. Porque essa é da minha geração. Mas isso passa. Vai mudar. E daqui a outros 30 anos, outro pastor vai estar falando daqui. Aliás, olho para o Rafael Garcia e vejo que tem uma geração de homens que chorava porque era careca no meu tempo. Não era assim? Fazia implante, a gente ficava dizendo, fulano fez implante, Silvio Santos botou peruca, não sei quem, a gente ficava fazendo isso. A geração que eu vivo hoje, que você vive hoje, raspa a cabeça toda. Falei, assim que é a moda. Somos machos e somos fortes. Raspamos a cabeça toda. Vai mudar. Mas esse conceito de beleza, de preservar as alianças, por exemplo, vai permanecer sempre. Vai sempre ser belo honrar quem te honrou. Vai sempre ser belo e ter poesia, olhar para a história e falar, você teve importância para mim. Gente bela é gente que sabe conservar esse ambiente. A Esther soube, se tornou rainha, mas honrava o Mardoqueu. Houve uma ocasião em que o Amã, que é o número 2 no reino, gosta quando todo mundo se prostra diante dele. Ele reproduz o que ele aprendeu com o rei dele, Xerxes. Vazio de Deus e cheio de si. O rei Xerxes não era assim? Vazio de Deus e cheio de si, quer mostrar tudo que tem, tudo que é, como se o verdadeiro valor de si próprio estivesse nas coisas que se tem. O Xerxes era assim. O Amã reproduz isso porque ele entende que liderança é assim e ele fica fulo da vida. Quando o Mardoqueu não se prostra quando ele passa. Todo mundo do palácio faz, o Mardoqueu não faz. O tio da Esther. O Amã fica fulo da vida, ele não gosta disso, está no capítulo 3 do livro que você está lendo. Todos os oficiais do palácio, verso 2 do capítulo 3, do palácio real, curvavam-se, prostravam-se diante de Amã. Amã é o número 2 na hierarquia lá, da Pérsia, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava, nem se prostrava diante dele. Então os oficiais do palácio real perguntaram para Mardoqueu, por que você desobedece às ordens do rei de se curvar para Amã? Dia após dia, eles lhe falavam, mas ele não lhes dava atenção e continuava fazendo, não se curvava. Tudo que quando Amã passava, ele repudiava. Então contaram tudo para Amã, verso 4, para ver se o comportamento de Mardoqueu era tolerado por ele. Quando Amã soube disso, ele fala assim, não me basta só acabar com esse cara, eu vou acabar com o povo desse cara, porque um dos argumentos é, eu sou judeu, eu sirvo a um Deus de aliança conosco, um Deus vivo, e prostrar-me é só para Ele, não farei para homem algum, nem para você, nem para qualquer outro. Isso deixa o cara fulo da vida. Ele decide assim, se é uma questão de povo, não acabo só com ele, vou acabar com o povo dele. Decide assim, vou fazer desse jeito. Obrigado, querido. Vou acabar com a raça do povo dele. Faz uma proposta para o rei Xerxes, diz assim, verso 9. Existe verso 8, perdão. Certo povo disperso e espalhado entre todos os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes de todos os outros povos e que não obedecem às leis do rei. Não convém o rei tolerá-los.
se for do agrado do rei, que se decrete destruição deles. E o cara leva esse chaveco para o rei, essa conversa para o rei, promete que vai encher de prata 350 toneladas de prata, tesouraria real. O rei se convence disso, mais por conta do ego próprio, dizendo, como é que pode isso? Do que pela prata, tanto que ele diz assim, ó, você pode fazer o que você quiser com a prata, mas acaba com essa raça desse povo que não se dobra nem para você e nem para mim. Quando o Mardoqueu sabe disso, ele faz um ato costumeiro para os judeus. Se veste de pano de saco, põe cinzas na cabeça e começa um lamento, rasga as próprias roupas num primeiro momento de desespero e de protesto pelo que estava acontecendo com a própria vida, e fica na porta do palácio, aonde Esther está, aliás, onde ele estava desde sempre que ela foi para lá, desde a hora que ela foi para lá. E quando Esther sabe que Mardoqueu está lá, e está lá desse jeito, na porta do palácio, ela se inquieta, se preocupa. Ela pega uma turma e fala, leva a roupa para ele lá. Quando as criadas de Esther, verso 4, capítulo 4, na sua Bíblia, olha aí. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita. Mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou a Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe as seguintes ordens, para descobrir lá o que Mardoqueu estava perturbado, por que estava acontecendo isso com ele. Atá falou com Mardoqueu, e Mardoqueu contou tudo para ele. Tudo vão acabar com o nosso povo, vão matar a gente, a rainha precisa saber disso, precisa fazer alguma coisa. Conversa com ela para ela pedir apoio do rei. Atá retornou e relatou a Esther, verso 9 do capítulo 4, tudo que tinha acontecido, tudo que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada na presença do rei já há mais de 30 dias. Como é que eu vou aparecer lá? Diz para ele isso. Que desespero que ele está vivendo e que desespero que estou vivendo eu. Porque eu toda a raça, todo o meu povo que sofre ameaça, e a gente vai ter que dar um jeito nisso? Ou sou eu que ponho a minha cabeça na guilhotina e fico torcendo para o rei puxar ou não puxar? E se morro eu, não adianta de nada a minha ida, morre todo mundo junto também. Então eu estou num mato sem cachorro, não tem para onde correr. Eu não sei o que fazer. Mas como ele insiste, e é um dos textos icônicos daqui, quando ela conta tudo isso, eu já não vou lá mais de 30 dias, o Mardoqueu dá uma resposta para ela. Ele mandou dizer assim no verso 13: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe, Esther, se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. E quando Esther ouve isso, ela diz assim: vá reunir todos os judeus, verso 16, que estão em Suzã, jejuem em meu favor, não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei à presença do rei, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Então ela considera as alianças feitas primeiro com seu tio, seu primo, depois com seu povo e o seu Deus. É uma mulher que vai preservar alianças, é uma mulher bela. Eu não quero falar de gênero, então eu vou usar pessoa. É uma pessoa de beleza. E sabe, eu penso que uma das coisas que a gente precisa construir no salão de beleza da nossa igreja é a valorização e a preservação das alianças que a gente tem. Penso que a gente tem que fazer. A gente desvalorizou na nossa geração os conceitos de amizade, de respeito, de fraternidade cristã. A gente perdeu. Nesse tempo, por exemplo, de divergências ideológico-políticas, a gente ofende,
a gente ridiculariza gente com quem a gente convive aqui todo tempo. A gente ataca, a gente calunia gente que a gente disse ter uma aliança. Eu não sei se foi ir no local, cântico local, mas no meu tempo tinha um cântico que dizia isso: Jesus é a aliança. Não sei se foi só de São Gonçalo, porque tinha música que era, né? Acabou. Agora a gente define se é o PT ou o Bolsonaro, que é a aliança entre você e eu. E cá entre nós, quer seja uma, quer seja outra, estamos perdidos. Se a nossa aliança fosse sustentada nisso, nós estamos perdidos. Não estou falando nem de ideologia política ainda. Mas que conceito de aliança e de amizade que a gente tem, que a gente destrói e ataca em momentos como esse. Que conceito de alianças que a gente tem. Ontem recebi mais um entre centenas de WhatsApp que recebi desde que um amigo pessoal e um exemplo de cristão escolheu apoiar o ex-presidente Lula. Alguém com quem eu dividi não só o meu púlpito, mas tantas vezes caminhada da minha vida. E aí, como querem arrancar de mim um posicionamento a respeito do posicionamento do outro, me mandam centenas de WhatsApp. Eu tenho uma coisa a falar a respeito do Ari, um amigo pessoal, e pela primeira vez vou falar publicamente para a minha igreja. Eu, como opção de ministério, escolhi não emprestar minha imagem, nem mesmo para os candidatos amigos da nossa igreja. Vocês me viram trazer aqui à frente um candidato da nossa igreja, e teve. A gente teve esse ano filhos de gente nossa que está sentada aqui e vocês sequer souberam por mim. Eu tenho gente na minha família que está na política, vocês sequer sabem o nome. Porque eu escolhi como posicionamento pessoal não emprestar a minha imagem a político algum. Ainda que eu concorde com a ideologia política de alguns deles. Eu escolhi não emprestá-la. A minha imagem pessoal, escolhi eu emprestá-la, aliás, entregá-la ao Rei dos Reis. Ponto. Eu fui chamado para isso. Mas eu respeito que o meu irmão Ari, num país democrático, tenha escolhido diferente. Ainda que eu discorde do apoio para o tempo que deu e para a pessoa que deu no momento que deu. Ele tem esse direito na democracia. E agora o mais importante de tudo para mim, discordar da escolha política do meu amigo, não apaga, e eu quero que você grife isso, não apaga toda a obra bela que ele fez em prol do reino do Rei dos Reis. Aí a gente faz o seguinte, acaba com a imagem dele, porque a nossa ideologia política diverge da dele e joga no lixo a obra do reino, no lixo o que foi feito para o Rei dos Reis. O tesouro vai para o lixo. Então hoje nós vamos fazer salão de beleza. E salão de beleza passa muito mais por arrumar e organizar o interno do que o cabelo, a roupa e a bijuteria que a gente põe. Salão de beleza passa, entre outras coisas, aprendo com Esther, a valorizar a aliança com gente que tem aliança com a gente. É gente nossa. O Lula não. É gente nossa, o Ari. Eu posso discordar das escolhas dele, e cabe a nós como família, e abre parênteses, eu fiz, dizer, será que esse é um bom caminho, meu irmão? E entendendo que é chorar, apoiar, acolher e dizer, nós somos parte de um mesmo povo, nós temos aliança. E o que você fez conosco no tempo do cativeiro, quando eu era órfão, não vai ser apagado, Mardoqueu. Você é importante para mim. Mas é mais fácil matar em prol de uma ideologia que a gente escolheu. É mais fácil para a gente. Conceito de beleza é mais do que estético. É aliança.
corre risco de algumas vezes a gente escorregar nas alianças. E Esther escorregou. Ela não sabia o que fazer. Era um posicionamento confuso para ela. Mardoqueu tem que ir ajustando o foco e fazendo pensar. Ela escorregou, mas termina com beleza, dizendo: é verdade, nossa aliança é maior do que a ideologia do PT e do Bolsonaro. É muito maior. É muito maior. A nossa aliança não passa por conceitos de justiça política. A nossa aliança passa pelo sangue derramado na cruz do Calvário. É lá. É lá. E por essa vale a pena morrer. Mas me entristece que tantos entre nós tenhamos dado suor, sangue, força para ofender, agredir, convencer a um voto que vai morrer daqui a tempo, porque passa essa coisa, daqui a um tempo. E eu nunca vi na minha igreja força semelhante para divulgar o reino do Rei dos Reis. Nunca vi. Me entristece. Me envergonha como evangélico que no ano de 2018 nós tenhamos emprestado nosso nome para curral eleitoral e para voto de cabresto. Me envergonha. Com todas as palavras, eu usei alguém que eu admiro e que caminhou comigo e critiquei, dizendo: não é para fazer desse jeito. Eu não emprestaria minha imagem. Alguém que em tantas outras vezes na minha vida me direcionou, tantas outras. E hoje eu digo: não sou a favor do caminho que você escolheu. Faria diferente. Então agora eu tenho know-how para falar o contrário. Me envergonha que tantos pastores tenham posto no púlpito para dar tapinha nas costas, dizendo: aqui o nosso candidato, está aqui o nosso Messias. O meu Messias é só um. É só um. É só um. Me envergonho. Parênteses. Não tem a ver, e eu espero que as palmas sejam bem claras nesse ponto, não tem a ver com ideologia política. Reafirmo, eu condeno a escolha que o Ari fez, mas não é diferente botar outra pessoa, seja qual for, aqui na frente e dizer: é esse. Isso é voto de cabresto, isso é convencimento por curral eleitoral, e me envergonha que o fator que determina a política em 2018 sejamos nós os evangélicos. Me envergonha. Isso eu tenho vergonha. Isso eu tenho vergonha. Aí a gente vai morrer por essa política? Vale a pena morrer, meu irmão. Ou melhor, vale a pena viver a vida com quem tem aliança com você de verdade. Eu espero que a gente consiga passar por um salão de beleza interno e revalorizar quem vai chorar com a gente quando os nossos parentes estiverem internados, quem vai sustentar a gente quando a nossa caminhada de vida estiver difícil, de verdade. Porque é aqui o ambiente para a gente fazer alianças que permanecem para sempre, porque são sustentadas pelo Rei dos Reis. Seja quem for eleito nesse tempo, vai passar, vai passar. O Brasil vai seguir, não precisa ficar preocupado. Daqui a 4 anos a gente faz posicionamento político de novo e troca se for necessário. Eu tenho a minha ideologia política, mas eu não morreria por ela, pode acreditar. Não morreria. E vai passar. A gente se manifesta se o Bolsonaro quiser fazer coisa diferente. Se puser tanque na rua, a gente põe a cara lá. Se o PT entrar, lembra você, são quantos anos de governo de PT? Quantos? Eu vi 13 e 18, vou ficar com a média. Não puseram nas escolas os kits para ensino. Ah, mas está no projeto, mas não puseram, porque passa por nós. A gente não elege o deputado, a gente ameaça, a gente se posiciona. Se a gente fizer isso, não passa. É com a gente. Então vai passar, seja qual for a ideologia. Mas tem uma coisa que permanece para sempre: o Senhor dos Senhores e as alianças feitas com o Senhor dos Senhores. Uma igreja bela sabe preservar isso. Esther é desse tipo de gente que sabe preservar a aliança. Eu tenho 10 coisas de Esther, não vai dar para falar, já deu para ver, né? Já deu para ver, né? Segundo, ela é bela porque aprendeu a auto-instrumentalizar o que era e o que tinha, a tornar instrumento nas mãos do rei o que era, ou quem era, e o que tinha.
A beleza icônica, estética da época, foi um dos instrumentos que ela soube usar. Aliás, uma mulher que sabe usar isso, detona com a gente, viu? Um homem que sabe usar isso, detona com vocês. Ela soube usar esses ícones pessoais, soube seduzir. Ela fala assim, ó, se for na presença do rei sem ser chamado, morre. E eu já não vou há tanto tempo. Eu vou usar isso. Eu vou usar a minha posição de rainha, a minha beleza, as roupas reais, os cosméticos, o fator de sedução feminino, que você sabe que mulher tem esse negócio, não é? Tem um negócio simples que desarma nós. Pega a franjinha do cabelo comprido e joga para o lado, assim. O homem treme assim, ó, na hora. Se pedir metade do reino nessa hora, fala, minha esposa, se pedir metade do reino agora, vai. Ela sabe usar dessa coisa. E diz o texto que ela vai na presença do rei, instrumentalizando para Deus o que tinha e o que era. Gente bela sabe fazer isso. Sabe usar como instrumento para o rei nessa coisa. E a Esther sabe fazer dessa coisa aí. Veste sua roupa e vai para a presença do rei. E aparece na presença do rei. 3 dias depois, capítulo 5, Esther vestiu seus trajes de rainha, colocou-se no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro. Eu acho que o autor da Bíblia usou assim uma palavra bem espiritualizada para definir o que o rei sentiu quando viu Esther. Ele pensou assim, vou escrever, estava bem santificado, falou assim, aí o rei viu aquela mulher bonita, bem vestida, salivou por dentro e sentiu misericórdia. É o que a Bíblia disse, tá bom. Mas é o que dava para se falar. Ele falou, estou com uma misericórdia de você aqui. Estou te misericordiando. Foi o que a Bíblia diz que o rei foi capaz, foi o que o autor foi capaz de escrever que o rei sentiu, e ele levantou o cetro para Esther. Quando o rei viu a rainha Esther, verso 2, ali no pátio, teve misericórdia dela, estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou, tocou a ponta do cetro, e o rei lhe perguntou, o que você quer, rainha? Que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Olha só isso, olha quanta misericórdia ele tem. Mesmo que seja metade do reino, lhe darei. Hein, irmãs? Hein, Kelly? Que roupa é essa que Esther tem, que o cara fala assim, te dou metade de tudo que tem? Pensou, Elinha? Gelson está lascado. Metade de tudo que eu tenho, se você pedir agora, eu dou. E a Esther instrumentaliza sua estética, sua posição a serviço do rei. Gente bela sabe fazer isso. Gente bela sabe fazer isso. No conceito de beleza que tenho pessoalmente, que atribuí a Esther, passa essa coisa de instrumentalizar o que a gente tem e o que a gente é para o rei. Não importa o que você tem que ser. Aqui em Niterói, por exemplo, a gente tem inúmeros restaurantes top e restaurantes mais ou menos. A gente tem restaurante top em lugar estranho, a gente tem restaurante mequetrefe em lugar top. Mas provavelmente você gosta de um lugar que é bem servido. Eu tenho um garçom de preferência aqui em Niterói. É simples, é humilde, é de Itaboraí, não trabalha nos restaurantes top, até porque não dá para eu frequentar muitas vezes restaurante top, mas serve com excelência. E depois de servir com excelência por mais de 3 vezes, eu tive que dizer para ele, olha, eu prezo a beleza do serviço com excelência. E quero te dizer que com simplicidade, você faz um belo jardim com a ferramenta que tem na mão. Um dos motivos de vir nesse lugar não é a estética, não é tanto a comida, é também a comida, mas é o jeito que você serve. E aí, conversando, o cara diz assim, que bom, glória a Deus por isso. Aí você já sabe por que o cara faz o que faz. Se todo mundo fizer isso, instrumentalizar o que tem e o que é
para o rei, a gente vai ter um país melhor, uma igreja melhor, uma vida melhor. A gente vai ter diferença no conceito real de beleza. A gente vai ter. Se você e eu conseguirmos instrumentalizar o que a gente se tornou, o que foi posto pela vida em nossas mãos, ou ainda, que é o que eu acredito, apesar de não ser dito, o que foi posto por Deus na nossa mão, porque foi o que aconteceu com Esther. Quem pôs Esther onde ela estava agora? A palavra Deus sequer é usada no livro Esther. Sequer é usada. Mas quando Mardoqueu fala para ela assim, quem sabe, Esther, não foi com este propósito que você foi posta aí, ele não está falando de destino e de vida. Ele está falando, quem sabe não foi para isso que Deus te botou onde te botou. E aí faz-me pensar assim, por que você está onde você está? E por que eu estou onde eu estou? Por que você é o que você é? O que você faz com o que você é e o que você se tornou? Ah, mas é muita dor. Tá bom, o que você tem feito com sua muita dor? É muita luta. Tá aí, o que você tem feito com sua muita luta? Eu conheço muita gente que viveu muito dureza na vida. Você também conhece. Muita gente que vivendo dureza na vida amargurou. E a amargura é justificável. Mas eu conheço ícones de beleza, e você também, que vivendo muita amargura na vida, se tornou gente doce. Gente que compartilha a vida com uma doçura e uma leveza, que nos faz vontade de ouvir, ouvir, ouvir e ouvir. E isso é beleza para mim. O que você é? Quem você se tornou? E o que você vai fazer com isso? A beleza vem quando a gente consegue fazer do que a gente se tornou e do que a gente tem nas mãos, instrumento para graça e manifestação do reino de Deus. Isso é belo. Isso é belo. Eu quero muito escrever uma história de uma igreja bela. Eu quero muito. E não tenho menor vaidade em pensar que vai ser por ícone de estética. Menor. Aliás, gosto muito que a nossa igreja tenha uma variedade de cores, de estilos. Gosto muito, gosto muito. Dificilmente você vai me ver tatuado. Dificilmente. Mas gosto muito que os nossos irmãos, que têm um bom gosto para escolher, né? Porque tem tatuagens e tatuagens. Não vai tatuar um dragão, né, irmão? Está lá no Apocalipse como coisa ruim, então. Ah, mas eu vou botar São Jorge destacando ele. Ah. Mas eu gosto dessa variedade. Dificilmente você vai me ver de cabelo raspado na igreja. Mas gosto dos que raspam. Minha filha perguntou para mim, pai, fala a verdade. Agora, tem 2 dias. Fala a verdade. Você pinta o cabelo? Eu falei, tá doida, minha filha. Por que você está falando isso? Ela falou, porque parece. Eu falei, não pinto. E acho que não vou pintar. Acho. Mas não quero que a nossa igreja seja conhecida por essa estética. Ah, porque na IBJI é legal. Pode usar bermuda até no louvor. Pode. Porque eu não acho que o que define é o tipo de roupa que a gente está. Você pensa se o nosso Deus vai fazer isso? Vou ver se eu vou assistir, ó. Se eu vou aceitar o louvor da IBJI. Aí olha e fala assim, bermuda com bolso, como é que é o nome? Cargo. Bermuda cargo. Não vou lá não. Pensa se o nosso Deus vai fazer isso. Eu penso que o nosso Deus olha assim e fala, eu vou lá. Não que ele não estivesse aqui, mas eu vou lá no sentido de eu vou participar. E por que os anjos perguntariam? Ele vai dizer, porque lá eles instrumentalizaram tudo que tem, tudo que são, para a glória e louvor do meu nome. Vale a pena andar com aquela turma, vale a pena. Quando eles põem um esparadrapo, eles pensam assim, seja glorificado o nome do nosso rei. Aí eu vou lá assistir o louvor deles. Ah, você vai porque a mesa é boa? Ele vai dizer, não, a mesa é boa dessa. Agora é nova e boa, hein? Mas se não tivesse mesa, a turma do som está lá assim, ó, enquanto eu estou falando. Mas se não tiver mesa de som, quando aquela turma se reúne, a minha glória resplandece,
porque eles instrumentalizaram tudo que são para a glória e louvor do meu nome. Que seja assim a nossa estética de beleza, que seja assim a nossa beleza na nossa cidade. Amo, e vou compartilhar publicamente pela primeira vez, amo tudo que nós fizemos nos últimos, quantos anos, Mauro e Regina, no Amazonas? Amo, tenho orgulho santo de falar, nós fizemos pequenos e fizemos grande, hein? Fizemos grande, fizemos caro, sem recurso. Sem recurso. Nossa igreja não tem aquela gordurinha que você tem que ter para os meses que não. Essa gordurinha foi secando, foi secando, foi secando, foi secando. Quando chegou em junho desse mês, nós fomos para o Amazonas esse ano, e quando? Julho. Quando chegou em junho, se nós fechássemos o mês de junho, como nós fechamos todos os meses anteriores, nós não pagaríamos nossas contas. E eu daqui vendo isso e fazendo campanha, falando assim, ó Deus, eu estou indo, mas eu tô com medo de não dar. Em julho, quando nós fomos, os meses fecharam direitinho de novo, pelo menos julho, agosto e setembro, porque não tem gordura para fechar mais fora do... Estou contando isso para dizer que amo o que nós fizemos pelo Amazonas, pelos ribeirinhos. Vocês já falaram, mas eu ouvi, mas não prestei atenção. Quantos anos? 6 anos. Mas desejo, e agora é um desafio público, que a gente consiga fazer semelhante pelas comunidades carentes que estão ao redor da gente. Não quero fazer pelo Amazonas. Eu contei que foi até o limite para dizer, eu creio naquilo, invisto naquilo e quero aquilo. Nós levantamos esse ano, fala quanto, Rê, para nós, alto. R$165 mil. Você quer quanto a nossa igreja arrecada por mês? Cadê? Fala para nós, tesoureiro. Pode falar. Claro, é dinheiro dessa turma que consagrou para o rei, rapaz. R$30 mil. Hã? Só isso que a gente arrecada por mês? Vamos ter 2 tempos de oferta por culto. Daqui a pouco a gente vai ter outro. Mas eu quero muito que o nosso conceito de beleza estética cristã seja conhecido na nossa comunidade ao redor, dizendo, tem uma igreja bonita ali. Eles passam aqui no Morro do Estado, no Cavalão, nesse lugar todo, e a gente vê a glória de Deus quando eles passam. Eles são perfumados, a gente sente o aroma da rosa de Saron quando eles passam. Eu quero. Quero esse conceito estético para nós. Vou terminar, vamos rápido. Falei quantos? 2? São 10. É bela porque consegue transformar o feio em belo. Isso aqui eu adoro. O rei Xerxes é vazio de Deus e cheio de si. O Mardoqueu, o opositor de Mardoqueu, Amã, obrigado, Amã é cheio de si e vazio de Deus. Esther vai lidar com esses caras, com um rei que é todo em si mesmado, tanto que no início do capítulo é assim, olha o que eu fiz, olha que eu estou, olha o que eu tenho. E ele é tão em si mesmado, é tão cheio de si, vazio de Deus, que quando fala para ele assim, tem um povo que não te obedece, ele fala, mata o povo, não tem problema. O importante é que eu seja obedecido, não importa quanto custa. Ele é cheio de si, ele não percebe que ele pisa, que ele maltrata, ele não percebe. Não adianta falar, ele não enxerga isso. E é esse tipo de pessoa que Esther vai enfrentar. A roupa que veste, os argumentos que tem, é para lidar com esse tipo de gente. Gente de coração feio, gente de coração em deserto, gente com espinho na alma, gente com maldade no coração e na cabeça, e que não percebe o quanto é voltado para si mesmo. É essa feiura que a beleza de Esther vai confrontar. E me impressiona essa capacidade de ir argumentando com o rei, porque o rei fala, pede tudo que você quer. E ela não é precipitada. Ela não sai pondo sobre a mesa, ela fala assim, eu vou fazer outro jantar,
E vocês vêm para o jantar, você e o Amã, e eu falo, chama o Amã. E o rei fala, chama quem você quiser. E ela pega esse coração enfeiado, sem ternura, e começa a dizer, olha, não é justo que meu povo pereça. Não é justo que povo algum pereça e sofra. Sofrimento não é uma coisa condizente com a vida. Sofrimento não é uma coisa condizente com um reino de justiça. E ela começa a usar argumentos dela, do jeito dela. E o rei vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo. E aquele coração cheio de si e vazio de Deus, de alguma maneira milagrosa, vai sendo transformado num coração vazio de si e cheio de Deus. De alguma maneira, Esther vai mudando aquela história. Eu tenho para mim que é porque ela vai do jeito inverso. Eu tenho para mim que é porque ela vai vazia de si. Você vê que ela sequer acredita. Ela fala, e se ele me matar? Ela não acredita que ela tenha força para mudar. E se eu não conseguir? Esther é vazia de si. Mas depois que ouve a palavra do Mardoqueu, é cheia de Deus, dizendo, vai orar então, porque eu vou. E se tiver que morrer, que eu morra. Esther é a antítese disso. De gente cheia de si e vazia de Deus, ela é vazia de si e cheia de Deus. E quando a gente entende esse conceito estético de espiritualidade e beleza, a gente transforma o feio no belo. Quando a gente consegue entender essa força que a gente tem como povo de Deus, como gente de Deus, de sermos vazios de nós e cheios de Deus, a gente é capaz de transformar a estética de uma sociedade inteira. Gente que não valoriza a vida vai começar a entender o valor dela, não a partir de nós, mas a partir do que nós estamos cheios em nós. E vão começar a entender, a vida vale mais. A vida vale mais. A gente não vai precisar falar sobre aborto ou não, sobre resgate ou não. A gente vai entender que a vida vale mais. Esther é desse tipo de gente. Esther é desse tipo de pessoa. Minha oração é que a gente seja assim também. É bela porque tem a capacidade de colocar Deus nas equações da vida. Vão matar todos nós, vão exterminar todos nós. Esse é o que está pintado. E a Esther inclui Deus nesse cenário já desenhado, já pintado, já decretado. Ela pega aquela equação e fala, não fecha. E para fechar eu tenho que incluir Deus, inserir Deus. Esse é talvez o maior de todos os conceitos de beleza que a gente pode ter. É pegar equações que não fecham, aqui hoje de manhã, por exemplo, e dizer assim, não fecha. Não fecha de maneira contente, pelo menos. E a gente fala assim, então vamos fazer o seguinte, gente de Deus, gente bonita. Vamos inserir Deus nessa equação. Em outras palavras, vamos orar junto e colocar essa história diante de Deus e colocar Deus diante dessa história. Porque gente que faz assim transforma o mundo. Transforma a si mesmo, mas transforma o mundo. Beleza, isso aí. Pega a equação que está. Qual o resultado que deu? É ruim, não é? Vamos botar Deus na história e vamos ver se a conta fecha. Eu aprendi que por mais contraditório que seja, por mais doloroso que seja tantas outras vezes, quando a gente insere Deus na equação, ela sempre fecha favorável a nós. Sempre. Às vezes, repito, com um custo alto, mas sempre favorável a nós. Sabe por quê? Porque nós não somos o povo que trabalha para si próprio. Nós representamos um rei justo, bom e verdadeiro. Tudo que glorifica o nome dele favorece a nós. Tudo que glorifica o nome dele traz para nós, prega para nós vida de verdade. Quando a gente insere Deus na equação, a gente insere beleza e poesia na vida.
Eu gosto muito, por exemplo, olha que coisa boa essa. Eu vou parar nos 4 pontos de beleza, depois eu passo os outros 6. Olha que coisa boa. A gente às vezes acorda mal-humorado, ranzinza, rancoroso, com um monte de coisa pensando de ruim na vida. Aí esses dias eu estava assim, estava recém passada a internação de papai, o coração estava ruim. Eu tinha assim certeza que eu tinha me despedido de papai, certeza. Falei um monte de coisa para ele assim de despedida, sabe? Que você fala assim, é a última vez que eu vou falar isso para esse coroa e é a última vez que eu vou ouvir alguma coisa dele. Então falei um monte de coisa assim. Aí mal o outro dia, porque fiquei pensando assim, um monte de coisa que não tem sentido na vida. Tem um monte de coisa que perde a poesia e perde o brilho quando você está em momentos como esse. Aí botei o rádio para tocar na minha playlist. Eu já não ia nessa parte da minha playlist há muito tempo. Entrou o grupo Logos. E o cara cantava assim, ó: acordar bem cedo e ver o dia a nascer, é isso? E o mato molhado anunciando o cuidado, o cuidado, o cuidado. Quando você vê poesia, você pode terminar a letra até assim, ó: eu. Você nem explicar nada, que até assim tem poesia. Porque o cara olha e fala assim, olha, num amanhecer tem poesia. Por que teve para ele? E por que estava sem para mim? Porque na minha equação, apesar de Deus ser parte da minha vida, não estava a vida de Deus, estava a morte iminente do meu pai. Na equação daquele cara, num mato molhado, num dia nascendo, estava o Senhor dos Senhores. Como é que é a última estrofe dessa música? Você lembra, Gelson? Última estrofe não sei como é que é a estrofe, o que é. Aquela que fala assim, da eternidade. Enfrentar a vida até chegar o fim, é isso? Que será apenas o começo de uma vida, outra vida, que vida, nova vida. Aí fez todo sentido, e nessa hora Deus entrou na minha equação. E eu pensei assim, eu posso sentir saudade do meu pai, já me despedi dele naquele tempo. E nem foi, estou me despedindo tem 10 dias. Depois, no 9º dia, eu falei, pai, a gente já falou coisa dessa um para o outro. Vai ficar feio se o senhor voltar dessa história para a gente resolver, vai ficar 10 anos, hein? Tanta coisa que a gente falou um para o outro lá. Mas quando Deus entrou, eu falei, é verdade. Eu me despeço aqui. Mas Ele, que tem tão pouca qualidade de vida, vai desfrutar de vida. E que vida! Nova vida, que é o que todos nós ansiamos. Deus entrou na equação e isso fez toda a diferença. Beleza de verdade é trazer Deus para a equação da vida. Vai sempre fechar positivo, pode acreditar. Para a glória e louvor do nome do Senhor. Vamos orar. O reino é belo, não é verdade? E nós somos a manifestação dessa beleza do Senhor Jesus. Que seja assim, Pai, na nossa caminhada de vida, eu te peço. Que a tua vida em nós promova essa qualidade de beleza. Que a tua vida em nós gere vida no nosso coração e, como consequência disso, transborde de nós e alcance os que estão ao nosso redor. Eu quero consagrar a Ti a nossa vida como Teu povo. Quero consagrar a Ti o que a gente tem e o que a gente é e Te pedir, ajuda-nos a sermos implementadores de justiça do Teu reino nessa terra. Ajuda-nos, Senhor. Eu quero Te pedir, Pai, que nesse tempo de tanta divergência ideológico-política, Tu sejas o fator diferencial que nos une. Quero Te pedir, ó Deus, que o meu coração e o coração dos meus irmãos e irmãs seja regado por graça, misericórdia, amor e bondade Tua, de maneira que as
ofensas, os ataques que a gente fez em nome de outras bandeiras que não a tua, sejam jogados por terra e fiquem pelo caminho. Jeová Nissim, tu, Senhor, és nossa bandeira de verdade. Tu és a nossa bandeira. Nós não queremos outra. Nós não queremos que a nossa marca seja de qualquer outro homem ou de qualquer outra instituição. És tu, Senhor, o nosso baluarte. És tu a nossa fortaleza. Dá-nos a capacidade de nos lembrar, te peço, de que esse mundo não é nosso lugar. E de que tu governas sobre todas as coisas e nos aguarda para uma vida plena sob o teu governo. Ensina-nos a ansiar, a desejar, a divulgar e a lutar por isso, eu te peço. Guarda a gente, guarda o Brasil, guarda o teu povo no Brasil, e que nós sejamos luz, sal, que nós sejamos a tua voz para uma nação tão marcada pela desigualdade social. É a minha oração.